Oi, tudo bom? Beleza? Eu tô de barba aqui, ó, mas eu vou tirar a barba porque eu não gosto de barba não, tá? Beleza? Não vou ficar disfarçando minha cara não, tá? Tá bom? Fica esperto, mano, fica esperto. Hoje eu queria falar uma coisa que é interessante, né? Eu acho que a gente tem que meditar sobre isso, sobre acaso e destino, tá? Afinal de contas, o que nos leva a determinadas coisas e como que a gente pode se controlar e se planejar sobre isso, tá? Se você gostar do vídeo, deixa o joinha, se inscreva, compartilhe, para a gente tentar refletir sobre isso. E assim, eu sou um cara meio técnico, então se você não entender determinadas coisas, porque nem tudo é uma coisa sentimental e emocional, você não esquenta não. É só você pensar logicamente. Tira a parte emocional, né, que todo espiritualista gosta de fazer. Aliás, uma coisa que eu estava notando, a maioria das pessoas que seguem esses espiritualistas tem um problema muito sério de emoção, cara. Tá? São pessoas que querem, né, alguma coisa. Isso é vício de adrenalina, sabe? Ai meu Deus, ele falou isso, não sei o que. Ah. Então, cuidado com isso para você não ser levado, entendeu? Pra você não ajudar quem não merece, para você admirar quem muitas vezes pode te fazer mal de forma invisível, tá? Então toma cuidado. Seja espiritualista, político, líder de trabalho, tá cheio disso daí, tá? Má intenção disfarçada tá cheio. Mas assim, o que te leva a determinadas coisas, tá? É, a você acabar estar onde está. Assim, vou falar por mim que é uma experiência própria minha, ok? Mas assim, na minha opinião, a gente tem alguns estágios e algumas fases, né? E problemas e atitudes pessoais e energéticas que nos levam a determinadas coisas. A gente pode controlar isso? Pode, tá? Mas o problema é, a gente tem tempo para isso? Muitas vezes não. A gente quer fazer isso? Muitas vezes não. Muitas vezes a gente até se esquece de determinadas coisas. E outras vezes também o destino não deixa, cara. A gente, no fundo, é criador da nossa própria realidade. E aqui nesse mundo, tá? Pelo menos. Lá, o mundo de lá eu acho que a criação é até mais rápida. Eu acho que dá até para controlar lá do que aqui. Aqui é muito complicado. E eu vou falar aqui Brasil, porque fora do Brasil eu não conheço. Fora do Brasil a gente não sabe como que é, mesmo porque a liberdade em determinados lugares fora do Brasil é muito maior do que a liberdade aqui. Então, ó, pensa comigo. Você tem o seu eu, certo? Uma coisa que eu queria depois esclarecer, né, mais tarde, se alguém quiser, né, é sobre os nossos eus que nós temos. A gente tem, pelo que eu li a respeito, várias camadas, mas basicamente eu entendi que a gente tem algumas camadas, tá? Básicas. E essa camada basicamente é o seguinte: você tem dentro de você uma mente, um eu, né, superior. Não entenda como o eu superior do espiritismo ou eu divino, tá? Corpo divino. Então você tem um eu superior que é passivo, é muito poderoso, tá? Mas assim, ele não toma muitas atitudes, é muito difícil, tá? E aí você tem a sua personalidade, certo? Esse seu eu inferior, tá? Como você reage, o que acontece, como você planeja, né? E aí depois, pelo que eu, isso é observação minha, você tem um eu de interatividade, ou seja, coisas vêm para você, imagens, energias principalmente, é, conversas, né? E aí como essa camada ela interage, tá? Essa camada ela parece ser passiva também, mas é completamente burra, ela não faz nada, ela só faz uma interação. Então você recebe uma mensagem,
você tem aquele seu eu que tem aquela sua mente ali, né, mais inferior, e você vai digerir aquilo de determinada forma, tá? A sua mente superior, ela vai ficar passiva, que vai depender muito desse cara aqui, como que ela vai agir com você, ok? Só para você entender, de novo, tá? Você tem uma camada de interatividade aqui, e dentro dessa camada você tem o seu eu superior e inferior. Esse cara aqui, ele é dominante, ele é ativo. Ele é ativo e domina esse cara aqui. Esse cara aqui, ele é mais passivo, mas ele é muito poderoso, tá? Eu li isso na Rosa Cruz, agora que eu me lembrei. Então, qual é o grande lance? O grande poder nisso, tá? É você dominar esse aqui e esse aqui. E aí, exercitar por fora essa interatividade, ou seja, uma camada, a gente pode entender como uma camada energética de como você vai interagir com as coisas, de forma ativa, falando, ou passiva, tá? Por que isso daí, cara? Porque se você parar para analisar, mano, a gente não tá tendo tempo para nada. Eu tava pensando nisso daí, porra, meu pai vai fazer 6 anos que foi embora, 2020, já tá aí, ó, 6 anos de pandemia, né? 6 anos assim, ó, pá. E muitas vezes a gente fica meio abobado com as coisas que acontecem. Então, por exemplo, ano passado, a minha mãe quase teve um problema, né? E ela estava no hospital. E assim, foi muito problema. Nossa, muito problema. Governo não te ajuda, tá? O governo não te ajuda em nada, muito pelo contrário. Dica, tá? Eu sei que tem gente que não vai gostar, porque o SUS e esse lado social faz isso, mas eu acabei percebendo que o Estado, ele não quer te ajudar, ele quer que você sirva a ele. Então, quando a minha mãe estava doente aqui, estava com problema e eu estava acompanhando, ao invés de eu ter assistentes sociais que vão tentar me ajudar, principalmente nas primeiras fases, a maioria ficou me acusando, cara. A maioria me acusou, ficava, não, você não está sendo negligente. Eu, como negligente? Estou trazendo a minha mãe aqui, levei para o hospital errou. O hospital errou, cara, só para você ter uma ideia. A minha mãe estava ruim, e aí eu levei para o hospital várias vezes, ela voltava várias vezes, levei no particular, o cara também não... Ah, tem isso aqui e tal. E aí depois eu levei uma última vez, falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. Eu olhei o pé dela, tava errado, tava estranho. E aí eu vou, vamos lá na UBS. E aí eles constataram que tinha alguns vermezinhos, né? E eles me acusaram de negligência. Eu falei, cara, eu levei aqui várias vezes, eu levei lá no hospital várias vezes. E aí, cara, foi um agito. E nesse agito, cara, eu acabei perdendo um ano, né, cuidando da minha mãe. Porque querendo ou não, cara, a gente fica assim, né? Pô, é minha mãe, caramba. Perdi meu pai. E o Estado, cara, não me ajudou em nada. O governo não me ajudou em bosta nenhuma. Muito pelo contrário. Eu acabei me tornando um cuidador, né, integral. E isso me prejudicou, né? E aí a gente fica, né? A gente tem a nossa parte emotiva. E a nossa parte emotiva, cara, dependendo de como a gente reage, a gente pode acabar se atrasando mais ainda na vida, entendeu? Não tô falando que eu sou todo azarado, lascado, eu sou porque eu escolhi TI para trabalhar, eu odeio trabalhar com TI, tá? E eu sou bom, hein? Modéstia à parte, eu sou bom. Mas assim, a gente às vezes acaba escolhendo coisas que não condizem com a nossa realidade. E esse é um problema também. Por quê? Porque o acaso das coisas, baseado na sua energia pessoal e como você reage, né, ou como a sua mente inferior e superior, elas agem nesse sistema, acabam te levando para determinados lugares. Podem ser lugares positivos e podem ser lugares negativos, entendeu? Então, assim, a gente acaba, dados os problemas e como a gente se importa e como a sociedade no todo reage e como as suas energias, elas interagem com as energias das outras pessoas,
elas acabam fazendo o quê? Elas podem te atrapalhar muito ou podem te ajudar bastante. Mas também tem um negócio chamado ética, tá? A ética ela é muito importante. O grande problema é se você, que é o problema nosso, né? Brasileiro. Se você tem ética, como eu, modéstia à parte, tenho, mas a sociedade como um todo não tem ética. Entendeu? Por quê? Porque foi treinada, né? Aí, ó. Homem branco. Que mais? Homem branco. Então ele. Na mídia eu sou. Sou psicopata, né? E eu tô cuidando da minha mãe o tempo todo. Entendeu? Sempre cuidei. Mas ninguém vê isso. Mas o que, que o Estado faz? O Estado acaba te atrapalhando. E aí você tem o quê? Tem situações que acabam te atrapalhando e te deixando aqui, ó, a cabecinha te deixa confusa. E eu acabei percebendo com outras pessoas que não acontece só comigo. Tem outras pessoas que agem da mesma forma. Então, essa interatividade energética e social acaba levando determinadas pessoas, né, ou para lados negativos ou para lados positivos. Para você ir para lados positivos, cara, tem alguns fatores. Fatores como as suas relações, né, com relação a, pode ser família, como você age em determinadas coisas que acontecem, né, o quanto que você está disposto a se sacrificar ou não. Eu vejo que muitos desses espiritualistas, cara, não tem nenhum tipo de sacrifício, cara. Muito pelo contrário, eles têm tudo ali na mão. E quando chega na hora do vamos ver, ó, percebi isso, cara. Percebi. Nunca me esqueci de um espiritualista que acabou cheio da nota e aí ele sumiu. Sumiu. Não vou falar o nome do cara, né? Porque não tem internet, nada para mostrar, então fica meio difícil. Mas sumiu, ganhou o dinheirinho dele, explicando sobre saída do corpo, essas coisas aí e tal. O cara sumiu, entendeu? E cadê o cara? Ah, não, foi pro interior. Porra. E o cara não tava nem aí com seus discípulos ali, tá? Mas é o sorriso. Aí você tem os famosos na internet também, fora da área espiritualista, né? Que eles fazem o seguinte, eles vendem os cursos deles, eles vendem as coisas, o coach deles e por aí vai. Só que quando você tenta olhar o conteúdo desses coaches, não tem muito conteúdo, cara. Sabe? Isso é coisa que você sabe na vida. Então, e depende também daquilo que, como você, como agente passivo dessas pessoas, reagem. Porque, cara, tem uma coisa que infelizmente o brasileiro não nota, que é a forma como você fala. Se eu falar pra você, ó, isso aqui é os números da Mega Sena, é 1, 25, 42, 99, 12, isso aqui, você vai olhar, esse cara é louco. Louco. Agora, se eu falo pra você, olha, meu caro, você veja bem, para que você consiga alcançar o máximo êxtase espiritual da vida, você tem que fazer uma suruba. Tá vendo a merda que eu falei? Mas e o jeito? Tem muita gente que fala pelo jeito, pela forma, e acaba se seduzindo pelo formato e se deixando levar. Então você tem a interatividade energética e você tem a interatividade física. A interatividade física, ela entra dentro de você. Porque, mais uma vez, você tem esse seu eu aqui inferior que reage às coisas, ele sabe da vida e tal, e você tem esse seu eu superior aqui, e aí você tem o que? Uma capinha ali no meio em que você ouve determinadas coisas e você trabalha isso daí, tá? Como é que você absorve, você não absorve, por aí vai. Quando você tem um contato energético com uma pessoa, às vezes até pior, a intensidade é pior ainda, tá? Ou ela é mais invisível, porém mais profunda, entendeu? Então a gente tem que observar isso. E é isso que nos leva a determinados lugares, como se fosse um acaso de pessoas que encontramos, levando a determinado destino. Você entendeu?
Essa é a minha conclusão, tá? Eu posso mudar amanhã, beleza? Mas é a minha experiência que eu tô tendo aqui, entendeu? A gente escolhe isso. Muitas vezes a gente escolhe sim, mas escolhe de forma não é uma escolha ativa, é uma escolha passiva, dado os problemas que a gente tem, uma escolha inconsciente, tá? Dado o nosso eu, a nossa forma de agir, né? Nesse nosso eu inferior, tá? E aí fica aquilo, né? O que a gente pode fazer, cara, para melhorar isso? Assim, a melhor coisa que você pode fazer é primeiro trabalhar suas energias. Uma coisa que você pode fazer é parar, né? Sabe, aquele agito que tem na sociedade, você dá uma parada, ok? A meditação transcendental ajuda. E fazer uma inversão. Isso eu estou tentando fazer, mas é muito difícil. Às vezes eu noto o seguinte, que tem alguma coisa que me atrapalha. Então, por exemplo, tem uma coisa que eu já falei antes aí que se chama Projeto Gateway. O que é o Projeto Gateway? É uma forma de você pegar esse cara inferior aqui, você dá uma desligada nele e aí quem assume é esse cara. Aí você acaba fazendo até uma projeção e tentar modificar algum, segundo eles, mudar o destino, mas o objetivo não é esse. No caso, é tentar fazer esse tipo de coisa para que você, esse carinha aqui e esse carinha, eles se comuniquem da melhor forma possível para que você tenha controle das atividades que você está fazendo e assim tentar seguir um caminho um pouco melhor, tá? É difícil, cara. É bem difícil, porque a sociedade, às vezes a gente tem preguiça. E outra coisa também, você tem essa parte energética. A partir do momento que você conseguir controlar isso, pelo que eu entendi também, você consegue controlar não só o seu eu, o seu destino, mas você consegue interagir de forma positiva na sociedade, entendeu? Só que tudo isso tem também consequências. Você tem que ver o seu grau de sacrifício, tá? Por quê? Porque às vezes, cara, se a gente começar a mudar desse jeito, os nossos gostos vão acabar mudando, entendeu? E uma vez que muda, cara, você está preparado para isso? Você está preparado para essa melhora? Tem gente que não está preparado para melhorar, sabia disso? Tem gente que realmente não quer, que é a emoção. Tem gente que quer a emoção de ficar vendo fulano enfrentando o mago negro fora do corpo. Ou o fulano que saiu do corpo, viu o amigo morrendo, sendo chupado e sugado por forças trevosas através de garras. E aí eu dei uma de super-herói e tal. Tem gente que quer ouvir isso daí, né? Quer ouvir caso. Eu vi o caso de um cara que ficou falando mal de religião cristã, porque tem gente que fala isso e gosta disso. É o entretenimento, é o jogo do entretenimento. E esse entretenimento tem as suas consequências. A gente vai levando a vida, né, cara? Então, assim, eu pelo menos estou tentando mudar da melhor forma, né? A sociedade brasileira também não ajuda, tá? Mas fazer o que? É o controle que a gente tem que ter da vida, né? Eu acho legal quando a pessoa, a única coisa que eu não gosto às vezes, pelo menos eu não conheço a vida de cada pessoa, é quando você acaba, né? Eu pelo menos tenho vergonha, eu não gosto disso, ficar pedindo dinheiro, tá? Entendeu? Mas aí cada um, cada um. Marcelo, não gosto. Eu não acho legal, tá? Eu não me sinto nenhum tipo de profeta para isso, tá? Por que eu tô falando isso? Porque tem um cara aí que falou, um famoso, que parece que na Índia, os caras que meditavam, etc, tal, eles podiam pedir comida, né? E os cidadãos de lá tinham que dar, porque ele fazia um trabalho religioso, tá? Mano, na boa, cara. Sou completamente contra, tá? Deve ser o meu lado cristão, mas eu sou completamente contra,
entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa, tá? Mas a gente cresce do jeito que pode, beleza? Tá? A gente só tem que refletir sobre isso para que os acasos que aconteçam não deixem que o destino nos leve a alguma coisa negativa. Que tem isso, né, cara? Você tem o lado negativo, tem o lado positivo. Você tem o lado energético e o lado social, entendeu? E tanto o lado energético como o lado social, ou seja, o lado espiritual e o lado terreno, eles se juntam como um só para que você crie a sua realidade. E criando a sua realidade, ao final de sua vida você pode estar bem ou mal, entendeu? O grande objetivo é esse. E para isso você tem que fazer esses determinados sacrifícios. E um dos maiores sacrifícios que a gente tem que fazer é autoconsciência. E é através da autoconsciência que a gente chega ao domínio da vida. Beleza? Gostou? Se gostou, dá um joinha, se inscreva no canal, interaja, tá ok? É isso aí.